Muito boa tarde. É com alegria que aqui nos encontramos, né? É sempre gratificante estarmos tendo esta oportunidade de renovarmos o nosso aprendizado. A gente vem às vezes à Casa Espírita assim, eu vou lá fazer o que eu já sei, né? Mas através dessa vinda, através do escutar, dessa confraternização que se faz aqui e tal, e a gente daqui a pouquinho começa a vivenciar, né? De tanto aquilo vir na gente, bater água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não tem esse ditado? Então, da mesma forma, assim, de tanta gente ouvir sobre a doutrina espírita, procurar nos inteirar desses ensinos, a gente vai começar a vivenciar no nosso dia a dia. Então, é sempre uma oportunidade grandiosa que temos, né? Vamos aquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para buscarmos através da prece, né, o ambiente propício para iniciarmos a nossa reunião. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo. Como é bom, Senhor, aqui nos encontrarmos e que possamos, portanto, ampliar entendimentos à luz da doutrina espírita e aprimorarmos sentimentos ante os problemas da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, em nossos propósitos e que essa nossa reunião, portanto, possa transcorrer em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel, para a palestra da tarde. Bem, né? Queridos, muito boa tarde mais uma vez. Nós estamos aí nessas terças-feiras que a gente se reúne para trocar ideias, para fazer comentários, principalmente para provocar pensamentos, reflexões diferenciados. Nós não podemos se enfornar num quadrado, num templo, para ouvir as mesmas coisas e sair todo mundo com a mesma cabeça, achando que é tudo do jeito que sempre foi. Vovó falava assim, bisavô falava assim, tataravô falava assim, papai falava assim, nós também vamos falar assim e vai ficar sempre do jeito que está. Ou seja, com a melhora daqueles que se libertam disso tudo e resolvem o problema por conta própria. É isso que acontece. O mundo não está perdido, nem ninguém está perdido. Não é porque todo mundo está seguindo as mesmas regras incompetentes e inócuas que estão aí no mundo sem resolver nada, só fazendo mais e mais guerras, porque todas as guerras que existem sobre o mundo hoje, elas têm no fundo o manto religioso. Não existe cristão brigando com cristão no mundo. São muçulmanos brigando com cristãos, são hinduístas brigando com shintoístas, são, enfim, sempre no fundo, porque são tantas as religiões e as facções do mundo que eu não sei citar todas elas, mas é muito fácil. Entrem na internet e vejam o fundamento religioso das nações, dos povos que estão em guerra. Eles são fundamentos diferenciados. Porque, por exemplo, os muçulmanos estão lutando no mundo em nome de Deus, para implantar o reino de Deus na terra, mas com a espada, com as bombas, com essa desgraça toda que nós estamos vendo. Agora, por exemplo, a França invadindo o Mali para acabar com aquele mal que está lá, com o Mali do Mali, está enfrentando uma conotação religiosa, terrorista religiosa, que é do Islã, que está dominando o norte da África, para do norte da África poder bombardear o resto. Então, de repente, a França, tão tranquila, a gente só ouvia falar em Napoleão, nas guerras lá de trás e tal, de repente a França entrou, de um dia para o outro, a França entrou em guerra. Para conter a invasão do terrorismo muçulmano, que está predominando no norte da África, que invadiu ali aquela região do Mali, que é maior do que o estado, 2 vezes o estado do Rio, ou o estado do Rio e São Paulo junto, Minas e estado do Rio junto, uma área grande. Então, observem que para continuar tudo do jeito que está, vai ficar ruim, as coisas estão de mal a pior. Se vocês forem pesquisar o que os cientistas estão chegando às conclusões do que pode acontecer na Terra, é melhor não saber. É melhor não saber. Se você for pesquisar o que os homens estão tramando de maldade, ou de violência, de radicalismo, é melhor não saber.
Aí, nesse caso, viva a ignorância. Porque os ignorantes estão pensando já no carnaval, que maravilha, depois pensam no São João, depois do São João vão pensar na Copa, depois da Copa vão pensar em outra coisa, e vamos, que vamos, e isso de repente tem um trágico desfecho, e nós ficamos de bobeira, até porque cada um de nós é um. A importância sua é sua, minha é minha, sua é sua. Cada um tem que cuidar de si. O que eu fizer por mim, vocês não vão tirar proveito. E o que vocês fizerem por vocês, eu não vou tirar proveito. Cada um é o autor, é o arquiteto da própria vida. Você vai ser feliz ou infeliz de acordo com as suas obras, com o seu pensar, com o trabalho que você fizer dentro de você, para você se acertar com a vida, com a natureza. Se você tiver com a cabecinha pensando em comprar, em ter, em ser o maior, em ganhar o concurso, ganhar na loteria, você está se transtornando todo. Está se transtornando todo. Agora, se você tiver com a cabecinha de, peraí, vamos com calma. Eu não estou aqui para ganhar o mundo, não estou aqui para ganhar o mundo, eu estou aqui para me ganhar. Afinal de contas, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu tenho que me cuidar? É isso que vocês têm que fazer, e eu também. É isso que o Espiritismo me ensina. Que cada um de nós é um importantíssimo no universo. Importantíssimo. Nós somos mais importantes que o Sol. Vejam, olha o tamanho do bichão. Todos os planetas do sistema solar cabem dentro dele e ainda sobra espaço. Mas nós somos mais importantes que o Sol. Porque você olha para o Sol e pensa a respeito dele. E ele de lá não pensa nada a seu respeito. Ele não pensa a respeito de coisa nenhuma. Ele é um astro. Olha a nossa diferença, olha a nossa importância. Nós estamos aqui para apaziguar ou infernizar a nós mesmos. A nós mesmos. Todo o problema do mundo somos nós. Não é o mundo em si. Você olha uma paisagem linda, como tem na Europa, paisagens belíssimas, aqueles campos verdejantes, aquelas montanhas belíssimas, aqueles castelos, muitas vezes intercalados. Você olha aquela maravilha. Hoje, você olha aquilo ali, aqui, que paraíso. É só colocar 2 exércitos ali se matando, conforme aconteceu muito no passado, você transforma aquela maravilha no inferno. Qual é a culpa? Foi de quem? Daquela maravilha, daquele panorama, daquela natureza exuberante? Não, a culpa é dos bichinhos que estão ali, que somos nós, das nossas cabecinhas, de cada um. Cada um é o problema seu e acaba sendo de todo mundo. Porque nós todos juntos damos a coloração da humanidade. Como as folhas das árvores juntinhas dão a coloração da floresta. Por que vocês falam que a floresta é verde? Pensem, é porque as folhas das árvores são verdes. A floresta é verde por isso. Se você pintar todas as folhinhas das árvores de amarelo, a floresta vira amarela. Mas por que a floresta é um conjunto das folhas que compõem as árvores? A humanidade é violenta porque nós compomos a humanidade violenta. Nós somos violentos. Mais, outros menos. A gente procura sempre se livrar disso. Não, eu não estou nisso. Quando as pessoas falam assim, esse mundo vai se transformar num paraíso, os maus vão embora, mas eles pensam que os maus são os outros, não ele. Eu nunca vi ninguém se incluir nesses que vão embora, como maus, não. Isso aqui precisa se livrar dos maus. Ou seja, a luz da verdade precisa se livrar dele que está pensando assim. Porque quem pensa assim não ama o próximo. Quem ama o próximo não fica excluindo, que os outros vão para o inferno. Eu estou salvo. Porque eles estão atrapalhando a paz. Não é atrapalhando viver em paz. Mas na realidade nós todos que damos a coloração da humanidade violenta. Por que passam filmes de violência, somente de violência em sua maioria esmagadora nas televisões? Por quê? É porque a maioria dos telespectadores assistem e querem violência. Por que todas as novelas, quase que sem exceção, são imorais? Porque a maioria da humanidade, da sociedade, quer imoralidade. Por que o UFC, que ele dá na cara dos outros, arrebenta o outro, estronda com o outro todo, estava anunciando, o cara dá uma rodada assim, bate com a chapa do pé na cara do outro. Por que fazem aquilo? Porque aquilo dá audiência. Se não desse, as televisões não passavam. Porque a televisão vive, ganha dinheiro, muito dinheiro com o telespectador.
Se o telespectador não assiste, eles não passam. Mas por que eles só passam isso que não presta? É porque o pessoal que vive falando em paz, em amor e etc., também não presta. Quer assistir violência, quer assistir imoralidade, quer assistir depravação, prostituição. Essa é ou não é a realidade? Ou quando a gente entra na igreja ou no templo, a gente quer ser um hipócrita fingido para tentar enganar Deus, como se Deus estivesse só aqui vendo a gente, só aqui dentro. Lá fora ele perdeu a gente de vista. Na igreja estão todos santificados. Saiu da igreja, pronto, virou essa zona que é o mundo. Porque aí Deus não está vendo, ele só vê na igreja. Olha que ingenuidade, olha que tolice. Aí eu estou falando com isso para vocês pegarem armas e resolver o problema do mundo? Não, eu estou falando isso para vocês pegarem armas e resolver o próprio problema. E eu também. Nós temos que resolver o próprio problema. Se os outros não querem, se a maioria não é do jeito da paz, não é problema nosso. Nós não temos responsabilidade sobre a transformação do planeta. Nós temos sobre nós próprios. Nós temos sobre nós próprios. BBB, que coisa linda. Aí a fazenda, que coisa linda. São currais de animais humanos se expondo, se desmoralizando. E ninguém assistindo, né? Os religiosos estão nas igrejas, estão fazendo ladainhas, novenas, estão louvando a Deus, a Jesus. Os religiosos não estão participando disso. Todos. As religiões não servem, não resolvem o problema do mundo. Se resolvesse, o mundo estava melhor. Nós hoje, né, mesmo vindo lá de Conselheiro para cá, cada entrada daquela que nós vemos pela Avenida dos Ferroviários, depois passamos lá ali no Prado, cada quina daquela que você entra, 2, 3, 4 igrejas. Fizeram uma agora, uma congregação cristã que parece um Vaticano, coisa linda, uma obra linda ali no Prado. Eu falo isso com toda moral, com toda tranquilidade, porque eu sou o primeiro a recomendar vocês para irem a essas religiões. Não falo isso aqui sempre? Não falo isso aqui? Conheçam as outras igrejas, conheçam as outras religiões. O Espiritismo não tem medo de que ninguém conheça os outros, ao contrário, ele quer que conheçam tudo para conhecê-lo e fazer a comparação. E ver se aqui tem ou não tem solução para o mundo. Ou se está lá, se estiver lá e vocês acharem, caminhem para lá, qual é o problema? Nós aqui, esse centro aqui, age sempre com honestidade. Porque se alguém, por exemplo, que vinha aqui, não quis mais vir aqui e foi numa dessas que a gente manda e ficou lá e se encontrou lá, nós estamos de parabéns, porque estamos sendo honestos e fazendo o nosso papel de tentar orientar e libertar as pessoas. Se vocês conseguiram o bem lá, qual é o problema para nós aqui? Nós não te cobramos nada, nós não vamos nem ser prejudicados por deixar de receber o seu dinheiro, não se cobra nada em Espiritismo. Então nós temos que cair nessa realidade, nós temos que entender quem nós somos, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui. E como nós devemos agir aqui para nos ajudar a nós próprios a sermos felizes, não é isso que queremos? Não é isso que queremos? Prendeu uma quadrilha ali em Búzios agora esses dias. Uns meninos, maioria jovem, alugaram uma mansão lá, vocês não viram isso na televisão, por 3 mil reais por dia que eles estavam pagando, pagaram 90 mil reais por mês, uma mansão na beira da praia, com piscina e etc. E eles estavam roubando através da internet o dinheiro dos outros. Eles estavam roubando. Quando eu falo aqui, ninguém rouba, ninguém é corrupto para levar a borrachada da polícia. Não, você rouba para isso aí, para ir curtir a vida, para ir curtir o mundo. É tudo errado, que na realidade acaba tudo isso sendo incentivado pelas próprias religiões, que não te ensinam a ser humilde, simples, fraterno e solidário. Te ensinam a ser bem-sucedido, ganhar muito dinheiro para dividir com eles. Não é isso? E a solução disso? O mundo está melhor? Está cada vez pior. Ah, mas então está andando para trás? O Espiritismo diz que nada anda para trás, nada involui. O Espírito só evolui. Não é que esteja andando para trás, está aumentando o grau do erro no mundo, porque hoje nós somos 7 bilhões de habitantes. Há 1000 anos nós éramos 2 bilhões de habitantes.
ou 1 bilhão e 900 milhões de habitantes só. Então, não é o mundo que está piorando, é a quantidade de safado por metros quadrados que está aumentando por metro quadrado. Se você tem 1 metro quadrado com 2 desonestos, você tem uma desonestidade de 2. Mas quando você tem 10 desonestos no metro quadrado, não foi o metro que piorou, foi a quantidade dos desonestos que estão ali. Então o mundo não está piorando no cômputo geral. A desonestidade, a corrupção está aumentando, porque o número de habitantes do mundo também está aumentando. E são nossos irmãos, assim como nós. Nós também estamos no mesmo mundo, todos temos o direito de usufruir do mundo. Até o pessoal gostou quando eu falei na televisão que nós tínhamos 35 terras, planeta terras para cada um. Imagina, aqui só na nossa galáxia, só no nosso conjunto aqui, eu falei que nós tínhamos 35 terras dessa para cada um. Aí o Globo fez uma matéria uns dias seguintes e me desmentiu. Falou que tinham 17 bilhões de mundos na Terra, aqui na Via Láctea, tinham 17 bilhões só. E eu tinha falado 250 bilhões. Mas eu até também expliquei isso. Quanto mais você exagerar em termos de universo, de infinito, você acerta. Pode exagerar, fala números que você nunca ouviu, mas fala porque vai dar certo. Vai dar certo, é infinito. Tudo que você falar, exagerando, é pouco. Então eu disse assim, na nossa galáxia nós temos 250 bilhões de terra. Por quê? Antes eu mostrei estudos que confirmavam isso, estudos científicos. Primeiro eu mostrei um estudo que mais da metade dos planetas, das estrelas existentes na Via Láctea, mais da metade tinham planetas semelhantes ao nosso. Depois eu mostrei estudos que diziam que só na nossa galáxia tinham em torno de 500 bilhões de estrelas. Você tem 500 bilhões de estrelas e eu mostrei isso com um documento. E se mostrei com um documento que mais da metade das estrelas tem planetas semelhantes à Terra, eu falei 250 bilhões de terras. Mas aí o Globo soltou uma matéria aí semana passada, acho que foi dia 4, parece, ou retrasada, dizendo que eram 17 bilhões só na nossa galáxia. Mas eu ainda dei uma gozada também, falei, vocês acham pouco? Não vão dar 35 planetas para cada um, como eu tinha prometido. Propaganda enganosa. Eu falei 35, mas dá 2. Dá mais de 2 para cada um. Vocês não acham isso muito, não? Vocês têm direito a 2 planetas na nossa galáxia, 2 planetas. Quando eu falei 35, já teve gente pensando em vender 34. Por que eles iam querer 34, mais do que um? Então, se fizer isso, se disser que cada um tem 35, o pessoal começa logo a negociar planeta. Vamos precisar de 30 planetas, de 10 planetas, vamos precisar de um só, e negocia o resto. É porque nós vivemos errado. Quando você nasce, já te enfiaram uma caixinha na cabeça, lá no bercinho. Esse vai ser isso, esse vai ser bem sucedido. Tudo que pensa a respeito da criança que nasceu é que ela seja rica, que ela estude, que ela tenha uma posição social, que ela seja importante. É o que enfia na nossa cabeça. Ninguém, quando uma criança nasce, diz assim, esse vai ser um morador de rua. No entanto, eu preferiria ser pai de um morador de rua, honesto, como aqueles 2 em São Paulo que devolveram os 20 mil reais que acharam, do que de um traficante rico, milionário. Eu preferia ser pai de um morador de rua do que de um traficante milionário. Porque nós não somos daqui. Daqui a pouco estamos do outro lado, na vida eterna. E iremos voltar, claro. A vida eterna não significa que seja do lado de lá. Ela é eterna no infinito. Daqui a pouco estaremos de volta aqui. Mas quando nós desencarnamos, tudo que tínhamos fica. E tudo que formos, vai com a gente. O que foi, o que irá com os moradores de rua que devolveram o dinheiro? Vai a honra e a glória de uma vida resolvida como espírito. Então, é o alerta do espiritismo. O espiritismo não está aí enrolando as pessoas, enganando as pessoas para fazer adeptos. A chave da questão, ela está todinha aqui, quer ver? A chave da questão está toda aqui, ó. A chave da questão é God. A chave da questão está aqui. Enquanto não entender isso, não adianta ficar indo para frente. Não adianta ficar estudando profeta, filósofo, não adianta.
você tem que fazer uma ideia de Deus. Sem isso aqui. Sem dinheiro nisso. Você tem que fazer uma ideia de Deus perfeita. Você tem que entender Deus. Você não entender Deus, não adianta, porque o resto vai todo errado. Lembra que eu já falei com vocês? De um livro grosso. Um livro grosso. Com 600 páginas. Né? Com cálculos matemáticos. Com cálculo. Um só. Cálculo matemático. Cálculo matemático. Primeira página logo desse cálculo, que você vai estudar todo ele. Porque lá no final do livro, tem lá o resultado. Tridente é igual mais ou menos a x, y, a 38ª, com K, e com aqueles sinais assim, infernais, que você não entende nada. Só os sábios e os mestres, para entender esse cálculo, resultado desse cálculo. Logo na primeira folha, na segunda folha do livro, tem lá uma equação, um cálculozinho assim, vezes 3. 3 vezes 6, 18, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6. 658. Aí continuou o cálculo. Hein? Tá ali errado? Então não adianta ler o livro todo. Porque o resultado aqui está errado. Ó. Pois é, não adianta ler o livro todo. Não adianta você perder tempo com isso. O cálculo ali, logo na segunda folha, está errado. Se você errou aquela continha ali, aquele resultado sábio, ao final das 680 páginas do livro, está errado. Pode jogar isso aqui fora, que isso aqui está errado. Da mesma forma, somos nós com relação a Deus. Entender o Deus errado, não adianta gastar o resto da vida socado em igreja, socado em centro, socado em templo, porque você vai chegar no final a um resultado errado. Você vai se decepcionar quando sair daqui e chegar do outro lado, na outra dimensão, você vai ver que não era nada disso. Então, a chave da questão, o mistério básico, elementar da natureza e de todos nós, é entender Deus. É entender Deus. Entender o Deus errado, desgraçou tudo. Fez Deus como nós, está tudo errado. Fez Deus que dá preferência, fez Deus ambicioso, fez um Deus preconceituoso, que tem um povo e que não ama o outro. Não faz sentido, não tem lógica, você não fecha a equação da vida, você não fecha. O Espiritismo veio fechar essa equação da vida, mostrando que Deus é a origem de todas as coisas. Nada existe sem que tenha partido do Criador, da criação de Deus. Por isso chamou Deus, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, de inteligência suprema. O que é inteligência? É a capacidade de saber, articular, de comandar. Suprema é que é inatingível, é máxima, é inatingível. Então Deus, os Espíritos disseram, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se ele é a causa primária de todas as coisas, nada existiu antes dele, porque ele é a causa primária de todas as coisas. Nós, portanto, somos criaturas de Deus. Somos parte da criação de Deus. Se nós somos parte da criação de Deus, Deus, que é essa inteligência suprema, não podia ter nos criado como a tudo sem um projeto supremamente inteligente, supremamente amoroso, supremamente justo, supremamente perfeito. Então tudo é perfeito. Nós não podemos observar nenhuma irregularidade na criação de Deus que não seja perfeita. O que nós podemos detectar defeito significa processo de transformação. Como diziam os Espíritos aqui para Kardec, quando ele falou sobre os flagelos destruidores. Ele disse, tudo são transformações.
Os flagelos destruidores são destruidores, levam esse nome de destruidores, porque aos vossos olhos eles causam prejuízos. Mas esses prejuízos são sempre aos nossos olhos, não são aos olhos do universo. Os prejuízos pelas catástrofes, eles são pela nossa observação ainda de não compreendendo o processo, mas eles estão num contexto de mudança. Diz que depois da tempestade não vem a bonança? Depois da desgraça, depois da destruição, vem a reconstrução. E o universo está todo em destruição para reconstrução. Os Espíritos mesmo dizem isso, tudo está em transformação, em processo de destruição. Mas destruição daquilo que a gente conhece, da forma. Se isso aqui deixa de ter essa forma e vira poeira, aparentemente foi destruído, mas no processo do universo, isso não foi destruído. Isso está se transformando, que irá formar outras e outras e outras coisas. Quando morre uma pessoa, é sepultada, o seu corpo vai para lá, ela sai, porque ela já é inteligência, não está no corpo, mas o corpo vai para lá e se processa novamente com a terra. E com a terra se processando, vai integrar outros elementos, outros seres até vivos. Eu passava muito ali para Salinas, e quem vai para aquele lado de lá, para os Três Picos, aquela maravilha que é aquilo ali, quem não conhece deve conhecer. Quem vai para lá, quando chega em Salinas, chegando em Salinas, tem no alto assim do Murundu, no meio do lugarejo, tem um cemitério. Cemitério. Uma vez fui com um sobrinho meu, aí quando nós passamos ali, ele falou, ia lá, uma opção de casa de boneca. Eu falei, não é casa de boneca não, aquilo é sepultura. Ele pensou que fosse uma opção de casinha de boneca, de longe assim, né, aquele morro bonitinho, cheio, e era um cemitério. Vocês passam lá, ao redor daquele Murundu, onde é o cemitério, tem plantações lindas de couve-flor, beterraba, quiabo, alface, que a gente come aqui. Já entenderam o que vocês estão comendo? Já, né? Os átomos, os elementos que estavam naqueles corpos que foram enterrados lá naquele Murundu, e é claro, aquilo tudo vai para a terra de novo, e aqueles vegetais todos, aquela plantação, aquela lavoura toda que está ali, nós estamos comendo aquilo. E qual é o problema? Vocês vão dar vômito aí? Não vão mais comer couve-flor? Não vão comer mais alface? De qualquer lugar que vocês comerem alface, couve-flor, vocês estão comendo átomos que já compuseram muitos corpos, humanos e não humanos. É a transformação. E nós não temos nada em nós que não tenha sido comido. Nós somos o produto do que nós ingerimos. E que vem da terra. Ou seja, nós somos terra transformada. Carl Sagan, um grande astrônomo americano, que é autor daquela série Cosmos, que passar na televisão, até hoje aquilo reprisa, porque é extraordinário o trabalho de Carl Sagan. O Carl Sagan diz, nós fomos estrelas, nós somos parte de estrelas, nós fomos estrelas, porque nós um dia estivemos nisso tudo, nós somos da Terra, não somos? Nós somos matéria da Terra, a Terra é matéria do universo, o universo está sempre em transformação e evolução, então se isso aqui virar poeira hoje, será corpos humanos amanhã, daqui a 1 bilhão de anos, 100 milhões de anos, em alguma parte do universo. É o processo da transformação, mas nós estamos fora disso, porque nós já somos espíritos, nós já somos inteligência, como Deus, que é a inteligência suprema. Não dizem lá que nós fomos criados à imagem e semelhança dele? A nossa semelhança com ele, a imagem nossa com ele, é porque ele é a inteligência suprema. E nós somos a inteligência no processo de desenvolvimento. Não está escrito lá, vós sois deuses, tudo que eu faço vocês podem fazer, Jesus dizia isso. É porque nós estamos nesse processo. Os espíritos avançados, superiores, sabem disso. Nós é que ainda estamos sendo agora informados, através da revelação dos espíritos, contida aqui na doutrina espírita, no livro dos espíritos, nós estamos sabendo disso. Mas sabendo disso, para nós termos com essas informações, recursos de vivermos bem aqui e de tirarmos proveito daqui. Nós não estamos aqui para ser infelizes, para sofrer, nós não estamos aqui para nos enfiar numa caverna, deixar o cabelo e a barba crescer e ficar louvando. Não, nós estamos aqui para desenvolver nossa potencialidade de inteligência, de sentimento,
Nós estamos aqui para ser alegres, felizes, contentes, brincarmos, sofrermos e aguentarmos o sofrimento, entendendo por quê. Por que, Senhor, nós estamos passando por isso? Estão esclarecendo para a gente, vocês estão passando por isso porque vocês precisam. Não é por obra de Deus que vocês estão sofrendo. É porque vocês e eu nos desviamos do que devemos pensar, agir e fazer, e aí sofremos as consequências. É como eu digo sempre aqui, alguém às vezes se arrepia. Eu sempre falo aqui, de vez em quando eu estou lembrando isso. Pode fumar maconha? Pode cheirar cocaína? Pode? Pode matar os outros? Pode. Só não deve, claro, mas não pode? Pode. Agora, e as consequências? Os meninos que alugaram a mansão lá por R$3.000 por dia, estavam roubando dinheiro, claro, muito dinheiro roubado, facilidade, como eu disse para vocês, ninguém rouba para ser emborrachado pela polícia. Tu rouba para quê? Para ganhar o mundo, para comprar o mundo, para ir para os hotéis de luxo, para as mansões, para curtir e aproveitar as sensações do mundo. É por isso que o sujeito é desonesto e corrupto. É para ele ter poder, fama e dinheiro. Pode ser desonesto, corrupto? Pode, mas segura as consequências. Os menininhos, todos eles receberam uma pulseira, de aço inoxidável, com uma correntinha assim, segurando uma com a outra, linda. Aí ainda amarraram todos eles juntinhos e foi puxando aquela fila daqueles menininhos que queriam a felicidade, a alegria, a riqueza, a fama, o poder. Pode, tanto que eles fizeram. Mas quando você vê as consequências, coitado. Não é coitado. Nós não temos que ter pena. Nós temos que ajudar a todos que precisam ser ajudados. Mas entendendo que se está naquela situação foi porque ele provocou a situação. Está naquele sofrimento, não foi Deus que colocou na vida dele. Foi ele que, pelos desvios da vida, foi se arranhando pelas florestas, pelos caminhos sinuosos e errados. E esses arranhões inflamaram, e essa inflamação deu problema, e esse problema ele está sentindo agora. Porque as criancinhas estão nascendo lá nos lugares abandonados da terra, sofrendo coisas horríveis. Por quê? São espíritos inocentes que Deus criou e jogou ali por irresponsabilidade? Claro que não. São espíritos velhos que estão ali para passar pelas provações e pelos sofrimentos que aquele lugar vai lhes proporcionar, para eles se tocarem, se acordarem. Eles não vão ficar ali toda a vida, eles vão morrer daqui a pouco, mas vai morrer o corpo e eles vão embora, com aquela experiência dura e sofrida que tiveram ali. Aí muda ou não muda? É claro que muda. Um valentão aí põe uma crise de cálculo renal nele. Vira um gato. Pega um cara desse do UFC aí que dá aquela chapada com o pé na cara do outro, bota uma crise renal nele e bota a sogra dele para brigar com ele. Normalmente eles não gostam da sogra. A sogra faz com ele o que quiser, sem um treinamento prévio. A sogra domina o bichão. Bota um cálculo renal nele. Então vejam bem, isso são coisas do mundo, são coisas daqui. E o sofrimento desperta o espírito. Sofreu você, sofreu você que podia estar pensando num plano aí qualquer que não era bom, você muda logo de ideia. E é o recurso que eu tenho aplicado a Deus para resolver aquele problema lá nos Estados Unidos, daquele menino que entrou na escola matando 20 criancinhas de 6 anos a 8 anos de idade. 20 criancinhas ele matou, as professoras foram contra ele, pagaram com a própria vida porque ele matou também as professoras. Antes dele matar as professoras e as criancinhas, ele em casa matou a própria mãe, entenderam? Aí você olha para cá, Deus, espera aí, para. Esse Deus que está aí eu não acredito, não quero, estou fora disso, porque é o Deus que as igrejas pregam, aquele Deus deles, aquele Deus que é todo poderoso, mas não resolve nada, aquele Deus que é justo e é amoroso, mas deixa que essas coisas aconteçam. E os religiosos fazem o quê lá fora?
vão para a televisão pedir a Deus que console a família daquelas crianças. Aí tem a ver com cálculo renal. Deus não podia ter dado, já que ele tem todo o poder, pode tudo, uma crise de cálculo renal naquele molequinho de 20 anos que estava com as armas para matar as criancinhas? Era só dar um cálculo renal nele na entrada da escola, que ele parava, botava as armas do lado e não queria saber de matar ninguém. Deus não poderia fazer isso? Esse Deus que é tão milagroso lá fora, por que não resolve esses problemas mais simples? Que era de impedir que um maluquinho matasse 20 criancinhas. A luz deles lá fora, quando eu digo a luz deles lá fora, é fora do espiritismo. A luz deles lá fora, 20 inocentes. 20 inocentes foram assassinados. Então venham para cá, espiritismo. O que o espiritismo tem a explicar? Tem a explicar que essa Terra não é o único planeta habitado do universo, conforme lá fora todas as igrejas dizem, cristãs. Os não cristãos já têm outras concepções, mas nós estamos falando no âmbito cristão. O que as igrejas todas lá fora dizem? Que só isso aqui é habitado. Primeiro erro, primeiro grande erro, que quando a gente não tinha estudo para pesquisar e saber do tamanho de tudo isso lá fora, ainda ia lá, que a humanidade não sabia nem que isso aqui era redondo, a humanidade não sabia nem que isso aqui girava em torno do Sol, achava que era o Sol que girava em torno disso. Então naquelas épocas, tudo bem, mas hoje, você olhar para isso aqui e achar que isso aqui é o centro do universo, que isso aqui é o motivo da existência de Deus, ou seja, é o principal na criação de Deus, você manter isso aqui com essa humanidade que está aqui, primeiro grande erro. Segundo grande erro, achar que esse Deus todo-poderoso, que pode tudo, não pôde resolver problemas como o das criancinhas. E eu vou lembrar aqui novamente, acho que eu falei isso nesse último programa de televisão também, isso é bom, isso incomoda muitas pessoas lá fora. Nesse início de ano, Marilda, estava para nascer a primeira criança no mundo. Então mostraram uma matéria, uma reportagem sobre a Suíça, e ainda perguntaram quem será o privilegiado que vai nascer na Suíça. Aí mostrou um lugar da Suíça que é um lugar mais avançado, mais desenvolvido, civilizado do planeta. E eu pensei logo, quem vai ser o desgraçado para nascer debaixo do viaduto no Rio de Janeiro, aqui, filho de uma menininha de 12 aninhos, viciada em crack. Não nasce, não? Só nasce na Suíça. Então, qual o critério? Aí você olha para cá, tem que entender ou não tem que entender? Você, para acreditar em Deus, você tem que ter lógica. Você não pode acreditar num Deus burro, pior do que você. Por isso, o exercício que vocês têm que fazer, que nós temos que fazer, é o seguinte, é nos colocarmos no lugar de Deus. Vocês colocariam um filhinho, criariam um espírito, uma alma para sofrer e colocariam vocês como deuses no viaduto debaixo do viaduto em São Paulo, numa Cracolândia? Vocês fariam isso? Vocês não fariam, eu também não, nós não faríamos isso. Então como é que você continua ouvindo essas asneiras, essas estupidezes em relação a Deus? Não pode aceitar isso. Ah, mas as igrejas falam, está escrito, está tudo errado. O Espiritismo está aí para mostrar que isso está tudo errado. E é por isso que isso aqui não funciona, que não resolve, não transforma ninguém. Os transformados que aparecem lá fora, nas outras religiões, já são espíritos evoluídos que vieram lá para ajudar. Mas não foram transformados pelo processo de ensinamento. O Espiritismo é um processo de ensinamento para nos libertar das algemas do passado, da ignorância, do medo. Nos liberta. O que vocês precisam saber mais? Vocês não sabem que são espíritos imortais, que vocês existem? Vocês têm dúvida que existem? Alguém tem dúvida que existe? Não tem. Às vezes até vocês podem se distrair, de repente vocês caem em si e falam, opa, eu estou aqui, eu estou aqui. Pensem nisso, já viram, já pensaram, assim, já se surpreenderam? Se assim dá uma distraída, aí você cai na real, você fala, opa, peraí, eu sou eu, eu existo, eu estou aqui. Observem, vocês estão sempre com vocês mesmos,
Então vocês existem, eu também existo, nós pensamos. Nós podemos fechar, abrir, nós podemos fazer o que nós bem entendemos. Então, se nós temos convicção de que nós existimos, de que nós fazemos parte da criação, nós temos que nos libertar. Sair da caixa que nos enfiaram na cabeça, dizendo que esse Deus aqui, que pode tudo, não pode resolver o problema da criancinha debaixo do viaduto. É o mesmo Deus que põe a alminha recém-criada na Suíça, na Alemanha, na França, na Bélgica, na Suécia, no Canadá. E é o mesmo Deus que põe as criancinhas em Serra Leoa, em Darfur, lá no Mali, aí no norte da África, onde a França entrou em guerra agora, nas favelas, nos lugares mais desgraçados. O Espiritismo, queridos, é a única religião cristã nas raias do cristianismo, porque está aqui no Ocidente, é a única a vir mostrar Deus como poderoso, Deus como supremo amor, Deus como suprema justiça, explicando por que a criança nasce debaixo do viaduto e por que a criança nasce na Suíça. O espírito que nasceu na Suíça está num outro programa. O espírito que nasceu debaixo do viaduto está num outro programa. Ambos num programa próprio de desenvolvimento pessoal. Num programa, num planejamento de aprendizado, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu não quero que vocês venham embora para casa sem dúvida nenhuma. Eu quero que vocês vão com muita dúvida. Porque diz que quem não tem dúvida está mal informado. Raciocinem sobre isso. Quem não tem dúvida está mal informado. Que a dúvida é da boa informação. A dúvida é da sabedoria. Quanto mais você sabe, mais você vai perguntar. Agora, quando você estaciona aí enganado, te bloquearam a visão, te tamparam o ouvido, te encaixotaram ali, você não tem dúvida, você não tem o que perguntar. Você acha que já sabe tudo, entendeu tudo. A verdade, me puseram lá no escritório hoje, lá no edifício, na minha caixa, me puseram lá um folheto bonito, desse tamanho assim mais ou menos e tal. Quer conhecer a verdade? Claro que eu quero, eu pego tudo, eu leio tudo. Eu não leio livro, mas informação eu tenho de todas as religiões, de toda a ciência, sociologia, política, informação eu tenho todas. Agora, livro é que eu não gosto de ler por isso. Porque logo na primeira, segunda página eu encontro erro. Aí eu não me interessa ler o resto. Por que eu vou me submeter ali a ler um livro de 600 páginas, se eu já sei o resultado? É igual normalmente filme, né? Eu não gosto, quando eu assisto 10 minutos do filme, eu já sei o fim. Porque se não for do jeito que eu estou pensando, eu podia fazer um filme melhor do que aquele. E se for do jeito que eu estou pensando, eu não preciso assistir aquela bobagem. Eu já sei aquilo. E não é que eu seja super esperto, é que eu não sou super bobo. É só você ter uma lógica. Por exemplo, vou passar para vocês. Todos os livros que existem escritos no mundo foram escritos por alguém como você, que pensa, que tem sentimento. Ele articulou uma situação do mundo que nós vivemos. Ah, mas isso é muito bom. Claro que é bom quando você sabe digerir aquilo que você está lendo. Quando você sabe eliminar logo, ou então fazer as suas colocações, fazer as suas posturas a respeito daquilo, aí é muito bom. Agora, quando não, ler demais atrapalha mais do que ajuda. Eugênio Goudin mesmo, um grande economista, ministro nosso aqui no Brasil, ele dizia isso: ler pouco não é bom não, mas ler muito é pior ainda, quando a pessoa não entende o que está lendo, não digere o que está lendo. É muito engraçado, a Ângela sabe disso, que está sempre comigo, então ela percebe. Eu às vezes comento com ela, eu converso às vezes com uma pessoa, e a pessoa me dá uma dica de alguma coisa que eles leram. Aquilo para mim, em poucas palavras, foi uma maravilha. Eu falei, meu Deus, é isso existe, isso tem aonde, que maravilha. E eu boto aquilo num contexto que aquilo para mim foi um farol. E a pessoa leu aquilo outro, leu mais aquilo outro, e está cheia de dúvidas sem saber nada. Então eu quero passar para vocês isso de experiência própria. Não é ler muito, conhecer muito, que vai resolver o problema de vocês, mas é pensar em si mesmo,
Pensa o que você é, o que você está fazendo aqui. Mas pensa e reage. Não é pensar, por exemplo, que você é a rainha da Inglaterra, que reencarnou agora numa prova aqui, só para você fingir que é humilde, pobre, mas você é, na realidade, a rainha da Inglaterra ou o rei da Bélgica. Não pense essas bobagens. Mas pensem, movimentem a cabeça. Venham para Deus. Como? Se colocando no lugar dele. No lugar dele, como é que vocês faziam nisso aí? Tudo diferente do que vocês mesmos estão vivendo e fazendo. Ah, mas por que ele não fez? Ele não fez porque isso aqui não é o paraíso, nem é o inferno, nem é o princípio, nem é o fim. Isso aqui é uma passagem. Que eu e vocês todos estamos aqui, nesse processo. Entender isso não ajuda? Claro. Entender isso não é bom para a saúde social? Claro. Eu pergunto na televisão para os outros religiosos, por que vocês negam a reencarnação? Porque uma vida mandando todo mundo para o inferno é melhor? Isso é vingança de vocês que são inferiores. Por isso que se dizem evangélicos e cristãos e admitem que estão salvos e o resto da humanidade na desgraça total, na chapa fervente do inferno. Como você quer mudar com essa cabeça? Como você quer se dizer adepto de Jesus, que foi um símbolo de amor que nós tivemos na Terra, pensando desse jeito? Que você está salvo, porque você está na igreja A, B, C ou D, e o resto está no inferno, porque não pensa como você. Ora, foi o que perguntaram ao Rob Bell, que eu também tenho citado muito na televisão, para chamar a atenção do pessoal lá fora. Perguntaram para ele, o que o senhor diz de Gandhi? Gandhi está no inferno? Porque ele não aceitou Jesus, ele não foi cristão. O que o Rob Bell, como pastor honesto, teve que responder? Ele falou, não, eu concebo, eu admito que Gandhi esteja com Deus, porque ele foi um benfeitor da humanidade. Olha, um camarada fala isso lá na igreja, está sendo reformado, e está reformando a igreja, está mudando a cabeça lá de fora, porque eles não estão no inferno, porque não pensam como nós, porque não são reencarnacionistas e não têm as informações que nós temos. Eles não estão perdidos por causa disso. Eu, ao contrário, lembro para vocês que eles podem estar na nossa frente, que eles podem, mesmo sem entender isso aqui, estar agindo melhor do que a gente, que está entendendo isso aqui. Então não é a religião que vai salvar ninguém, é o autoconhecimento e a mudança, o controle. Entre no seu controle, se controle. Não queira dar a parecer para os outros que você é um santo. Não vista a capa da hipocrisia, seja você mesmo. Seja você mesmo. Ah, mas isso vai me causar problema? E vai, claro, ser honesto causa problema. Ser honesto causa problema. Fazer as coisas boas causa problema. Mesmo todo mundo dizendo que quer as coisas boas, mas não quer nada. Se quisesse, o mundo estava diferente. Se quisesse, não passava filme de violência na televisão, não tinha novela imoral do jeito que tem, não tinha Big Brother, nem Brasil, nem Fazenda, nem essas outras imoralidades que tem por aí, não tinha. Mas por que tem? Porque todo mundo está querendo ver aquilo. Põe um filme pornográfico aí na internet, em 10 dias está com 2 milhões de acessos, 3 milhões de acessos. Bota o programa espírita, o programa que eu faço na televisão, uma luta para chegar a 100 mil. Isso nesse período todo, uma luta para chegar a 100 mil. Claro. Tem um rapazinho atrás do ABC ali. ABC era quando vocês ainda não eram nascidos. ABC, atrás do Extra, tem um rapazinho gaguinho ali, um lourinho, que fica até com aquelas faixas de guarda de trânsito, fluorescente. Fizeram um vídeo com ele ali e botaram na internet, porque ele é gago. Então, eu acho que ele é de Bom Jardim e tal. Então fizeram a entrevista com ele, mas você, o que você vai... Ele ficou... Ele ficou tão... Deu aquela gagueira nele, aquilo foi tão assim, chamativo, puseram aquilo na internet. Já tem quase 1 milhão de acessos. Quase 1 milhão de acessos. Aquele rapaz gago, naquela agonia, querendo falar, e ninguém entendia nada, e ele... Puseram na internet, tem quase 1 milhão de acessos, porque disse que quando tiver 1 milhão... Ele vai no Faustão, né? Acho que o Faustão pega esses vídeos assim, e quem atinge 1 milhão de acessos vai para o Faustão. Igual a nossa alegria,
Viram a nossa alegria? Aqueles molequinhos cantando. Tava um menino, a menina e a mãe no sofá, e o menino começou a cantar. Nossa alegria! Aí ele dá um berro, a mãe leva um susto e quase cai do sofá. A menina morre de rir, mas ficou tão escandaloso. Pegaram aquilo e puseram na internet. Mais de 2 milhões de acessos. Já virou até propaganda da Fiat. Da Fiat. Virou até propaganda da Fiat, a nossa alegria. Quando o presidente da organização grita assim, mas e o preço? Aí eles falam, e a alegria? Eles botam o vídeo daquele caso. Agora, se você faz um trabalho sério, um trabalho sobre honra, sobre ordem, sobre aquilo que resolve o problema do mundo, não é para esse planeta, não é? A audiência vai ser arrastando. E aí eu pergunto também, incomodo muitas pessoas lá fora, quando eu pergunto, e essa turma que está dando esse ibope todo, que está assistindo tudo isso, é a turma dos ateus? Não, não é a turma dos ateus, claro que não. Nós não temos tanto ateu assim no mundo, nem no Brasil. Não é a turma dos ateus, é a turma dos religiosos. Mas religioso de igreja, religioso de templo, religioso que não muda, que não tem cabeça para fazer a transformação. Eu vi hoje, a reprise de um programa na televisão, de um pastor que estava falando assim, eu quero que você vá lá, porque eu vou orar para Deus e Deus vai resolver o seu problema. Claro que não. Claro que não. Deus não está dependendo de ninguém para resolver problema de ninguém. Porque senão ele estaria dormindo, precisava um pastor ou Zé Manel chegar lá para dar uma sacudida nele. Claro que não. Até nós mesmos temos que ter muito cuidado com prece, quando a gente fala, vamos orar para fulano. Se vocês pensarem legal nisso, a oração de muita gente pode atrapalhar fulano. Como você, às vezes, transtornado, vai orar para ajudar alguém? Primeiro, Deus sabe de tudo, os espíritos também sabem. Então, como ele vai tirar a ajuda de um cara desequilibrado, transtornado, para ajudar alguém que está desequilibrado e transtornado? Vai, às vezes, piorar a situação do cara. Orar é sentir, é ter sinceridade, é ter simplicidade e humildade. A oração que vale para Deus, mais forte, a mais envolvente, não é a oração em inglês, francês, cheia de palavras rebuscadas, não é uma poesia que você vai declamar, é sentimento. Você pode orar sem falar nada, só sentindo. O seu sentimento de pedido por alguém ou de ajuda para alguém é o suficiente. Porque não é Deus que vai ser acordado, o Zé Mané está pedindo então para eu ajudar fulano, eu vou então ajudar fulano. Como? Deus pode tudo, claro, mas essa palestra toda eu estou mostrando que Deus pode tudo. Mas nós temos que ir resolvendo os problemas. O que Ele pode e tem que fazer, já fez, está feito. A nossa criação é uma realidade, o nosso progresso é outra realidade, mas cabe a cada um fazer o seu processo, o seu papel, a cada um fazer o seu desenvolvimento. Então o indivíduo orar para Deus, ele tem que estar mandando sentimentos bons dele para poder ajudar alguém. E se ele não é bom, se ele é transtornado, que sentimento que ele vai mandar? Porque a ajuda realmente lá para a criatura vai sair do que está pedindo. As suas forças, os seus fluidos é que vão ser manipulados pelos espíritos para ajudar aquele que você está pedindo. Se você não tem condição nenhuma, se você está precisando de ajuda, como é que você vai ajudar alguém? Então nós temos que nos ajudar para que o céu nos ajude. Ajuda-te que o céu te ajudará. E nos ajudando, nós vamos nos transformando em baterias carregadas para carregar alguém, para ajudar alguém. A prece não é uma questão de palavras, não é uma questão de pedir a Deus somente, é de você fazer por onde ser ouvido, ser ação e ser efeito numa prece, numa solicitação por alguém.
Porque tem muita gente em situação de pedir, de precisar de prece, então o sujeito acha, não, vou fazer prece para ajudar fulano ou cicrano. Você tem que se ajudar primeiro, para você ter condição de ajudar alguém. Nós somos os primeiros, às vezes, a necessitar das preces, das nossas e dos outros. Então observem que diferença a nossa religião, a religião que a gente aceita, e eu digo até por enquanto, porque também o Espiritismo me dá o direito de falar para vocês, que se vocês chegarem à conclusão que não é isso aqui, mudem. Por quê? Porque o Espiritismo te garante que você não vai ser salvo por aqui. Volto a dizer, em todo o conteúdo da palestra que eu fiz até agora, você vai ser salvo por você mesmo. Nunca foi a igreja nenhuma, a centro nenhum, a lugar nenhum. E ainda diz que não acredita em Deus. Oh, meu Deus, está desgraçado? Não está. Se ele é um homem bom, se é uma pessoa boa, não precisou nunca ter ido à igreja, não precisou nunca acreditar em Deus para ser um homem de bem. Esses são os que estão assim com Deus, mesmo sem acreditar nele, mesmo dizendo que não acreditam nele. O livro de Sanherres, ele fala numa comunidade, na Academia de Ciências Americana, em que ele diz que 97% dos integrantes da academia são ateus. Mas que a academia é um exemplo de honestidade, de confiabilidade, de segurança. E 97% dos integrantes dessa academia são ateus, não acreditam em Deus. Mas Deus deixou de existir porque eles não acreditam? Não. Como não existe porque a maioria diz que acredita. Deus existe porque é a origem de todas as coisas. E o que nós temos que nos posicionar e não ficar azucrinando muito Deus, é para fazer a nossa parte, o nosso papel. Fazer o melhor possível. Seja honrado, simples, seja alegre, seja feliz, passeie, vai aonde você achar que deva, faça o que você achar que deva, mas sempre preparado para receber as consequências do que você estiver fazendo. Logo, se você estiver fazendo bem, com amor, com carinho, se você agir, viver com carinho, com sinceridade, com honestidade, tem que ter medo de quê? Medo de nada, nem aqui, nem do outro lado. Porque quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos ser o que somos. Vou terminar arrematando com o seguinte: vocês não vão nem estão no inferno, vocês não vão para o inferno nem vão para o céu. Já não esclareci isso aqui? Vocês não vão nem para o céu nem vão para o inferno. Vocês já estão num dos dois. Já estão num dos dois. Porque vocês vão continuar do jeito que estão. Vão continuar no emocional que estão. Então quem tem que fazer o emocional seu e meu, somos nós. Não precisamos esperar que Deus faça, porque Ele não vai fazer. Nós é que temos que fazer. Não é claro isso? Não é limpo? Não é bonito? Nós pagamos quanto para saber disso e ouvir isso? Não pagamos nada. Isso não tem preço. Agora estamos num mundo em que nós dependemos uns dos outros, então vamos fazer a nossa parte. Vamos ser úteis no mundo, dentro daquilo que nós pudermos. Você não tem que ser prefeito para ser útil para a cidade. Você não tem que ser governador ou presidente. Você tem que ser uma pessoa legal, uma pessoa amiga, uma pessoa solidária, uma pessoa fraterna, uma pessoa que tem amigos. Esse é o seu papel e é o meu papel. Se um dia você tiver a chance de ser o síndico do seu edifício, ou a síndica, seja. Se você um dia tiver uma chance de ser uma vereadora ou um vereador, seja. Aí, prefeito, seja. E se não tiver nada disso, seja o que você tiver a possibilidade de ser. Esse é o nosso papel, esse é o esclarecimento que o Espiritismo dá para nos consolar e dizer: ninguém está perdido. Ninguém está perdido. Todos nós seremos santos um dia. Isso não consola? Agora, tem que voltar para cá para encerrar. Entender Deus. Entender Deus. Colocar-se no lugar de Deus. E vejam se vocês fariam dessa forma. Vocês vão chegar à conclusão que não. Então, se vocês não fariam, Ele muito menos. Ele muito menos. Aí você vai chegando às conclusões de que o que os Espíritos ensinam aqui no Livro dos Espíritos é forte, vale, é seguro. E eu não consigo derrubar isso aqui, contestar isso aqui. Eu sou danado para isso. Eu sou danado para isso. O pastor uma vez falou assim:
Que autoridade o senhor tem para falar que isso aí é dos espíritos superiores? Eu, na mesma hora, na bucha, falei para ele, é a mesma que vocês têm de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que com uma diferença, o que está escrito aqui, você não contesta, e o que está escrito lá, todo mundo contesta. Aí ficou assim, não, mas é porque a revelação foi só naquela época. Eu falei, isso é vocês que acham. Porque se vocês perguntarem para os muçulmanos quais foram as revelações, eles vão dizer que não foram nenhuma das três, nem Moisés, nem Jesus e nem Espiritismo. Se perguntar para o judeu, ele vai dizer que foi só uma, a de Moisés. Não vai dizer que foi de Jesus, nem foi de Espiritismo. Então isso é uma convenção. É uma convenção. Então o que tem valor para a gente, em que a gente se pega? No conteúdo, no conteúdo. Se lá está escrito que Deus mandou matar, coloque-se no lugar de Deus. Vocês, como Deus, mandariam matar? Não. Então, se vocês não mandariam, Deus muito menos. Então, não mandou matar. Ah, mas está escrito lá, mas está errado lá. Foi quem botou lá que pensou dessa forma. Mas isso não parte de Deus. Porque você, como Deus, não faria assim. Você vai admitir um Deus pior do que você? É assim que o Espiritismo ensina a gente a pensar e a entender. A gente crer em Deus verdadeiramente, com inteligência, com raciocínio. Perceberam? Pois muito bem, queridos.